Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o famoso tripé psicanalítico, que eu tenho certeza que você, se estuda psicanálise, já deve ter ouvido falar. Se você gosta desse assunto e também falar de saúde mental e emocional, se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você pode clicar, você vai acompanhar meus conteúdos cada semana, tá bom? E no final, se você gostar, você pode me deixar um like também. Vai ser muito legal da tua parte se você me deixar um like. Vamos falar então do tripé psicanalítico. Todo mundo que estuda psicanálise já ouviu falar do famoso tripé psicanalítico, mas por que é importante? De onde surgiu isso? Nesse vídeo eu vou contar para você. Em primeiro lugar, é interessante comentar que Freud nunca usou a expressão tripé psicanalítico. Ele nunca disse, em algum livro, em algum discurso, que haveria um tripé psicanalítico, que a psicanálise teria um tripé. Isso foi fundamentado com o passar do tempo. Eu quero estabelecer aqui com você uma pequena linha do tempo para a gente poder entender bem esse assunto. Tá? Primeiramente, com a fundação da IPA, que foi em 1910 que isso aconteceu, Freud ele já tinha como interesse dar um certo regulamento para a psicanálise. E você que torce o nariz quando alguém, psicanalista, né, que torce o nariz quando fala de regulamentar a psicanálise, a criação da IPA foi para isso, para dar regulamentos. Porque naquela época, todo mundo, a psicanálise ficou famosa, muita gente querendo praticar psicanálise, mas sem saber como, mas dizia que praticava uma psicanálise. Havia o que o Freud chamava de psicanalistas selvagens, pessoas sem preparo adequado praticando a psicanálise. Olha só como que isso é atual, né? Porque no Brasil está cheio de gente assim. Então, o Freud decide, junto com os seus associados, fundar a Associação Psicanalítica Internacional, em 1910, que tinha como um dos objetivos da IPA era justamente dar regulamentos para o exercício da psicanálise. A IPA foi criada com este exato objetivo pelo Freud e os seus associados. Ok? Bom, então, a partir daí, já se falava em análise didática, da importância da pessoa que estuda psicanálise ser analisada, passar pela terapia psicanalítica. Isso era muito incentivado já nesse começo da psicanálise e da IPA também. E aí, em um congresso em Budapeste, em 1918, estamos em 1910, agora estamos em 1918, o Freud vai dizer num discurso que é obrigatória a análise pessoal para que uma pessoa exerça a psicanálise. Ele vai dizer que ali, em 1918, ele vai dizer que todo psicanalista obrigatoriamente tem que passar por análise por outro analista mais experiente. Então, isso meio que sacramenta, né, ou oficializa ali a primeira parte desse tripé psicanalítico. O primeiro pilar da análise pessoal foi esse. Estabelecido ali, Freud ele fala disso de maneira mais formal nesse congresso de 1918 em Budapeste. E aí, lá nos anos 20, nos anos 1920, um psicanalista chamado Max Eitingon, ele funda o Instituto de Berlim e ele cria um curso de psicanálise lá nos anos 20 do século passado, 100 anos atrás, e esse curso ele era estruturado já então em 3 eixos simultâneos. Olha só, análise didática, seminários teóricos e atendimento clínico supervisionado. Inclusive, era chamado naquela ocasião de modelo de Eitingon. Modelo de Eitingon. Esses 3 eixos aqui simultâneos, tá? Que eram estabelecidos no curso que o Instituto de Berlim oferecia de psicanálise. E depois, em 1925, em um congresso da IPA, o próprio Eitingon, junto com Ernest Jones e com Ferenczi, olha que trio, né? Eles apresentaram ali para a IPA o primeiro regulamento internacional de treinamento. E percebam, amigos, que era um regulamento. Regulamento. Okay? Quem fala, não pode, onde já se viu colocar regras, tem que ser livre. Por favor, amigos. Então, foi estabelecido ali o primeiro regulamento internacional de treinamento. E ali foi se falado desse trio estabelecido lá no Instituto de Berlim, no começo dos anos 20 do século passado, que era análise pessoal prolongada, supervisões obrigatórias e seminários teóricos. E depois, nos anos 30 do século passado, nos anos 1930, os institutos de Viena, de Londres e de Paris, eles incorporam o mesmo sistema do tripé, né? Os 3 pilares da psicanálise são então adotados por esses outros institutos importantes também. Né? E aí isso se padronizou. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1947, a IPA ela determinou ali, de maneira mais detalhada, como ela via a forma como esse tripé deveria ser feito. E eu vou comentar aqui com você como deveria ser feito o tripé, do ponto de vista do que a IPA determinou naquela ocasião, em 1947. Ela determinou que a análise pessoal, que naquela época era diária, hoje em dia a análise é uma vez por semana, né? Nós temos terapia uma vez por semana, mas naquela época era todo dia. E isso deveria ser todo dia por 4 anos. Isso dava mais ou menos 1000 sessões. Então você que queria ser analista, psicanalista, você tinha que passar por uma terapia por 1000 sessões. Você tinha que receber mais ou menos 1000 sessões de psicanálise no decorrer de 4 anos de formação. 4 anos.
só de análise pessoal. Tá? Era isso que a IPA colocava. Aí depois, a IPA determinou que o outro tripé, que era supervisão, como que ele deveria ser? O candidato a psicanalista, ele deveria apresentar 2 casos completos. Completos como assim? Casos, sabemos que a psicanálise é um tratamento profundo do inconsciente, então deveria ter um tratamento prolongado de 2 pessoas, necessariamente um homem e uma mulher, desde o set inicial até o final do tratamento, um final para o tratamento. E essa regra de que fosse um tratamento prolongado era para evitar que as pessoas tivessem vários pacientes curtinhos, né? A ideia é que você acompanhasse, como candidato, você acompanhasse um paciente, toda a sua transformação, né? No decorrer pelo menos de um ano, pelo menos, né? 2 casos completos. E isso aí dava mais ou menos 150 horas. Então você tinha que mostrar em supervisão para outro analista experiente, você tinha que apresentar os seus casos, pelo menos 2 casos, e você tinha que fazer isso por pelo menos 150 horas de supervisão. Se a supervisão tinha 1 hora, você tinha que ter 150 encontros com o teu supervisor para apresentar os teus pelo menos 2 casos. Poderia ser mais também, mas pelo menos 2 casos. Era assim. E quanto à carga teórica? Quanto é que o psicanalista tinha que estudar de acordo com a IPA? Bom, lembrando que a IPA recomendava 3 horas semanais durante 3 anos. Era isso que a IPA recomendava. 3 horas semanais durante 3 anos. Tá? O que dava, segundo a própria IPA, uma carga horária, ou uma carga teórica, nesse caso, de mais ou menos 450 horas. E aí você pode estar perguntando assim, ué, mas como é que hoje em dia tem curso de psicanálise que dura 1 ano e fala que tem 1.500 horas? Como é que eles fazem isso? E eu te devolvo a pergunta. É mesmo. Como é que eles fazem isso? Como é que dá um curso de 1.500 horas em 1 ano, 6 meses às vezes? Se para a IPA, para que alguém tivesse 450 horas de teoria, a pessoa teria que estudar 3 horas por semana durante 3 anos. Eu pergunto para você. Tá? Então isso era o que a IPA determinava como tripé. O tripé, de acordo com a IPA, era isso. Então, eu pergunto para você novamente, será que se você fizer um curso de psicanálise que dura 6 meses, você vai estar minimamente preparado para atender como psicanalista? Sério que você acha que você vai? Você acha que você em 1 ano você consegue estudar a teoria psicanalítica corretamente? E você acha que em 1 ano dá para você sentir análise psicanalítica em você? Eu quero que você pense sobre isso. E a importância do tripé, ela se solidificou com o passar do tempo. Outras associações psicanalíticas adotaram a necessidade do tripé, e isso é visto como unanimidade. Eu já vi curso vagabundo na internet dizendo que não é necessário o tripé. Só que também esse mesmo curso aí, ele dizia que em 10 aulinhas você saía psicanalista, de acordo com o curso. Eu até gravei um vídeo reagindo ao curso, mas depois eu deixei pra lá. Mas eu encontrei semana passada um site que vende curso de psicanálise e diz que em 10 aulas você sai psicanalista. Pode abrir o teu consultório, olha que beleza. Né? Então, nós não podemos levar a transmissão da psicanálise, o aprender psicanálise e o praticar, o sentir, o viver psicanálise de uma maneira leviana. A psicanálise é algo muito sério e não pode ser tratada de uma forma banal. Nós não podemos banalizar a psicanálise de maneira alguma. Okay? Hoje existem sim formações que têm tripé, talvez não siga esse rigor da IPA, talvez siga até, eu sei de escolas que seguem um rigor até maior do que esse, tá? Mas aí você vê como é a preparação de um psicanalista para a IPA. E de onde que surgiu essa expressão aí, tripé psicanalítico. Você quer saber mais sobre esse assunto? Deixa um comentário aqui para mim, quero saber a tua opinião, tá? E agora sabe o que você pode fazer? Eu quero que você clica nessa bolinha aqui para você se inscrever no canal. Tem uma bolinha aqui, você clica nela e você se inscreve no canal. Agora, aqui você vai clicar para ver um outro vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui, ó, tá ótimo. Clica nesse vídeo que você vai gostar. Ou então clica na bolinha para você se inscrever. O que você vai fazer? Vai se inscrever no canal ou ver o vídeo? Decisão é com você, tá bom? Grande abraço, vejo você no próximo. Não vai perder o próximo vídeo. Tchau, tchau.